O episódio mais catártico, talvez o mais doloroso até agora de Lovecraft Country. Eu confesso que eu tô até sem palavras para descrever o que foi o penúltimo episódio da primeira temporada, intitulado Voltando a 1921. Um episódio tão catártico assim relata de maneira bem detalhada alguns dos momentos mais dolorosos da história norte-americana, por meio do massacre de Tulsa, que foi um dos maiores atos raciais criminosos da história do país e que, como eu falei para vocês, permaneceu durante muito tempo na obscuridade. Tá na hora de a gente trazer todas essas coisas à luz aqui na análise desse penúltimo episódio. Vamos? Fala, meus amores, aqui é a Rafa Gomes. Que episódio extasiante. Eu me sinto emocionalmente exausta, fadigada, muito impactada, porque mais uma vez a HBO aqui fazendo seu dever de casa, jogando todos os holofotes para um dos momentos mais tenebrosos da história dos Estados Unidos e que durante muito tempo foi ignorado pelos seus governantes e foi tratado como se fosse apenas uma revolta, como se não fosse um crime racial que resultou na morte de milhares de pessoas negras no distrito de Greenwood, localizado na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Esse massacre aqui, como eu falei pra vocês, já foi retratado de forma muito brilhante logo no primeiro episódio da série Watchmen, que foi uma das principais vencedoras do Emmy Awards 2020, e depois de ser tratado de maneira bem breve, bem efêmera, lá no 6º ou 7º episódio da primeira temporada de Lovecraft Country, eu não tô me recordando muito bem, mas depois de uma pincelada bem rápida no assunto, eles retornaram aqui pro penúltimo episódio e transformaram esse momento tão delicado, tão complexo, não apenas num espetáculo catártico, mas em uma experiência profunda de não apenas de reconhecimento e de responsabilização em relação ao que os negros sofreram e continuam sofrendo nessa América, que infelizmente não é feita para todos. E nesse episódio aqui a gente vê que a Diana, ela tá assim, entre a vida e a morte, ela tá com seu braço praticamente todo necrosado, ela tá com uma espécie de paralisia bizarríssima, que é em decorrência do feitiço que aquele policial racista colocou sobre ela. Eles não sabem como resolver o problema, decidem recorrer a Cristina, e aí a Ruby vai usar a sua carta de acesso que ela tem a Cristina por conta de todo aquele relacionamento entre as duas, e a Cristina vai lá para fazer um feitiço que vai desfazer o feitiço do policial branco, que graças a Deus tá morto aqui nessa trama. Só que é claro que nada é de graça nessa série, né, gente? E aí, para Cristina fazer esse feitiço, é claro que ela vai exigir também o sangue do próprio Ericus, que a gente sabe muito bem, que a gente já viu no flashback do passado, por meio da Dia, quando ela estava tendo uma relação amorosa com ele. A gente viu que ele ia ser sacrificado e agora aquela pontinha que tinha ficado em aberto, a gente já tem total certeza de que é o Ericus ali sendo sacrificado para que a Cristina possa viver eternamente. E ela fala muito bem que ela precisa de todo o sangue do Ericus, ou seja, ele deve morrer, não é uma transfusão de sangue qualquer não, ele tem que morrer de forma genuína para que ela possa ter a vida eterna. Bizarro, né? Só que o feitiço só funciona se alguma pessoa que tem ligação sanguínea com a Diana possa participar de todo esse processo. E é ali naquela circunstância que o Monrose diz que o Ericus pode ser até mesmo parente da Diana, porque existia a possibilidade dele de fato ser filho do George e não do Monrose. Naquele instante, a Hipólita chega com os dois pés no peito, acaba descobrindo tudo o que aconteceu e o seu sangue acaba sendo usado no feitiço, fazendo com que pelo menos toda a necrose no braço da Diana seja retirada, de uma forma que foi bem nojenta, com um monte de larva saindo, uma coisa assim bizarra. Agora, é claro que a Hipólita quer salvar a sua filha, e aí ela já vai deixando o seu recado, que ela veio da Terra 504 e que ela viveu ali o que equivaleria nessa Terra aqui, que é a Terra normal, cerca de 200 anos. E nesse intervalo, ela viveu de tudo um pouco e descobriu todas as suas infinitas possibilidades, que nós vimos muito bem naquele episódio super simbólico em que ela foi a grande estrela, e agora com uma espécie de conhecimento geral sobre absolutamente tudo, como uma mulher que pode dar conta de fazer qualquer coisa, ela vai usar todas as suas habilidades para tentar resgatar a sua filha. Só que para eles conseguirem recuperá-la de uma vez por todas, eles vão precisar do livro dos nomes, que a gente sabe muito
muito bem que havia sido queimado durante o massacre de Tulsa em 1921. E é aí que a gente chega na nossa experiência mais catártica de Lovecraft Country, porque o nosso trio favorito, Monrose, Letty e Ericus, vão para o ápice, o início do massacre de Tulsa para recuperar aquele livro antes que a casa da família do Ericus pegue fogo com todos os seus parentes falecendo de forma trágica. E nesse episódio a gente vê também não apenas a redenção de Monrose, mas ele realmente entrando em contato com o seu passado da forma mais visceral e realmente genuína, porque aqui agora ele acaba testemunhando o seu passado, ficando frente a frente com os abusos que ele sofria por parte do seu pai, pelo fato da sua identidade de gênero não ser de acordo com aquilo que o pai dele achava que deveria ser. Além disso, a gente vê ele em contato com o seu primeiro amor logo no auge da sua adolescência, o que acaba sendo uma experiência de reconhecimento muito dolorosa para ele, porque ele fica diante de um momento em que ele não apenas toma uma atitude que foi decisiva na sua vida, mas que também acabou fazendo parte de um momento trágico, que foi o falecimento desse rapaz chamado Thomas. É um episódio que, assim, de diversas formas, ele é muito catártico, como eu falei para vocês, e coloca em xeque não apenas todas as características dos nossos personagens, como também coloca em xeque a percepção deles sobre a própria narrativa. A gente vê ali também o Ericus e o Monrose pela primeira vez se reconhecendo como família de forma genuína, porque quando o Ericus fica diante de todo o abuso que o pai dele sofreu, ele começa a entender também que o que ele sofreu foi uma extensão do que o pai dele sofria com o seu avô. E a gente descobre também, numa espécie de volta para o futuro, que o Ericus acaba sendo uma peça-chave no passado para redefinir o futuro também, porque ele vai lá e salva o Monrose, a Dora, que é a sua mãe, e o George, que é o seu tio. Se ele não tivesse ido lá salvar os três no auge de um ataque racista que eles estavam sofrendo por parte de um grupo de jovens brancos, nenhum dos três teria sobrevivido e, obviamente, nós não teríamos o Ericus e toda a nossa narrativa até agora jamais teria existido. Foi um momento que é uma referência bem legal relacionada a De Volta para o Futuro, só que, claro, dentro de um contexto profundamente doloroso e muito difícil de digerir, principalmente para quem é preto, porque a gente consegue se identificar naquela circunstância, por mais que a nossa história racial aqui no Brasil não seja como a história norte-americana, a gente consegue se reconhecer ali de uma forma que é muito dolorosa mesmo. No meio de todo esse tumulto racial, a gente tem uma cena muito linda entre a Letty e uma das ancestrais do Ericus, quando elas não apenas se reconhecem, mas quando a Letty também fala que ela precisa do livro para conseguir salvar uma menina que é, de certa forma, parente deles. E ali naquele instante a gente vê aquela matriarca não apenas entrando em contato com a verdade de que aquele é o fim da sua família, é o fim daquela casa, mas ao mesmo tempo ela olhando para Letty com um ar de esperança, vendo que salvando esse livro, a descendência dela também terá um futuro diferente. E nessa exata cena, quando a matriarca vai entregar o livro dos nomes nas mãos da Letty, ela recita o versículo de Jeremias 29:11, que o Senhor diz: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro." E ela diz que esse versículo de Jeremias 29:11 é a chave secreta para abrir o livro dos nomes. E também a gente tem ali, naquele mesmo contexto, a gente escuta o belíssimo poema de Sônia Sanchez, escrito em 1994, intitulado Catch the Fire. E naquele poema ela fala sobre a força da beleza negra, a força do povo negro, a sua desvalorização e a importância do povo negro se acender e que a sua chama se acenda para que eles possam se reerguer. E esse poema, que acaba sendo tão metafórico, é dito exatamente quando o distrito de Greenwood está em chamas. Então a gente tem uma analogia muito profunda ali e que contribui ainda mais para toda essa catarse racial, socio-racial também que a gente tem em todo esse episódio. Além disso, a gente tem nesse episódio uma rápida referência ao filme A Cabra, que é um clássico dos anos 20, foi lançado em 1921 e estrelado pelo ator Buster Keaton, que era um ícone naquela época. O filme aparece de maneira bem breve ali, quando a gente está passeando pelo distrito de Greenwood, a gente passa por uma cena rapidinho que mostra um cinema local e ali a gente vê o filme em cartaz. Além disso, o episódio se encerra com o que eu diria que foi a referência mais linda de tudo aquilo que nós já vimos
na série. É claro que essa referência está totalmente ligada ao massacre de Tulsa, que é quando, já nos minutos finais do episódio, a gente testemunha o Monrose ali dentro daquele quarto, diante de todo aquele incêndio, de todo aquele tumulto que estava acontecendo na cidade, e ele olha para tudo aquilo e começa a citar os nomes de algumas pessoas emblemáticas que foram importantes durante esse massacre de Tulsa e que sofreram muito mediante tudo o que aconteceu no massacre de Tulsa. A gente tem uns nomes muito importantes ali que foram citados, como o Dr. Jackson, que foi considerado o maior cirurgião, o melhor cirurgião negro dos Estados Unidos, morto de maneira muito dolorosa também. A gente tem aí a família branca Phelps, que foi citada como a família que ajudou a proteger negros. Eles esconderam vários negros no seu porão, ajudando a garantir pelo menos a tranquilidade de algumas pessoas. Esse casal foi extremamente importante, eu preciso até citar o nome deles dois. Aqui eu me refiro a Mariel e Ruth Phelps. Além disso, o Monrose cita uma loja de alfaiataria intitulada H.L. Byers, que infelizmente acabou não sobrevivendo também ao incêndio. E aqui ele cita o Comodoro Knox, que é dito como ser a última vítima do massacre de Tulsa. Nomes muito importantes que precisam ser honrados e, é claro, e reconhecidos pela história norte-americana. E o mais lindo do entretenimento, o poder do entretenimento, é justamente dar voz a histórias, a narrativas que permaneceram em silêncio durante muito tempo. E esse episódio nos leva a refletir não apenas sobre um momento tão importante da história norte-americana, mas também nos ajuda a ponderar as nossas posturas hoje, a forma como nós lidamos com as questões raciais e até mesmo nos confronta a respeito dos comportamentos que nós temos. Porque hoje, infelizmente, a gente está diante de circunstâncias raciais, crimes raciais, que nos levam diretamente para o massacre de Tulsa. Parece que, infelizmente, a gente continua revivendo esse momento ano após ano, por meio de vários ataques e da morte abrupta de diversas pessoas que não precisavam morrer pela cor da sua pele. Esse é um episódio que ele não é apenas catártico por responsabilizar todas as questões relacionadas ao passado da história norte-americana, mas ele é catártico também porque ele coloca a audiência diante do espelho e nos faz refletir exatamente sobre o impacto que o racismo tem na vida de todo mundo. Eu tô apaixonada por esse episódio, eu não tenho palavras para descrever isso, como eu falei para vocês, e eu mal posso esperar para ver qual vai ser o encerramento dessa primeira temporada de Lovecraft Country, que para mim tá assim, sem sombra de dúvidas, é uma das coisas mais lindas que eu pude assistir ao longo desse ano. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não, porque vocês sabem que tem muita coisa legal aqui. Então, ó, clica numa dessas telas aqui, seja direcionado para muita coisa boa e não se esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no Facebook também, no @RafaGomes, com conteúdo exclusivo para rede social, ok? Que Deus abençoe todos vocês, uma linda semana e um excelente feriado. Beijos!